Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Cantos do Sabiá de hoje vem celebrar o povo que resiste no campo, nos sertões de nosso país. Bora falar do dia 3 de maio, dia do sertanejo, da sertaneja, essa luta permanente por espaço, por acesso pelos nossos sertões. No dia 3 de maio a gente comemora o dia do sertanejo, da sertaneja, uma homenagem super importante para quem vive no campo, no sertão, que batalha pela agricultura familiar e na produção de comida no Brasil. E olha, não é fácil. A luta hoje no sertão é por espaço, por terra para produzir, qualidade de vida e também pelo futuro. A terra está aquecendo sem parar e agora com as mudanças climáticas cada vez mais extremas. O que sempre foi uma resistência, hoje se torna a única saída. É preciso mudança para o campo, para o sertão, para os sertanejos, uma transição pela agroecologia. O sertão é vivo e não desiste não. Bora falar desses sertões? Bora falar de mudanças pela sobrevivência. Eu sou João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá, e está começando o Cantos do Sabiá, o seu podcast sobre o campo, a cidade e o mundo. Bora falar desses sertões? Quem vem conversar com a gente sobre essas mudanças, sobre o dia do sertanejo, sobre essa resistência, é o professor Miguel Leonardo, professor de Geografia da Rede Estadual de Pernambuco e também da AE7, Autarquia Educacional de Serra Talhada. Educador ambiental popular com ênfase no bioma Caatinga. Professor, bem-vindo à nossa mesa, bem-vindo ao nosso programa. Ok, meu amigo João Lucas, será um prazer imenso poder interagir com você e com este programa maravilhoso para contribuir de alguma forma com os nossos ouvintes. Que massa, professor, muito bem-vindo. E olha, é o mês do sertanejo, né? Um mês simbólico. Já que a gente aqui fala, né, dessa perspectiva ambiental, agroecológica, eu te pergunto, o sertão produz? É vivo mesmo? Sim, o sertão produz. E antes de dizer que o sertão produz, eu queria aqui lembrar ao ouvinte o que é que significa essa palavra sertão. Opa, vamos lá. Então, a palavra sertão vem do termo deserto, desertão, que lembra uma região despovoada, uma região longe da chamada civilização, região de mataria. E sertanejo seria aquele que habita o sertão. E o sertão produz, sim, historicamente, né, o sertão sempre foi essa área que conseguiu suprir as necessidades dos seus habitantes, desde os povos originários até hoje. Só que com as mudanças climáticas, é necessário haver modificações, formas de interagir com este sertão, para que nós possamos continuar de maneira sustentável. Para você ter uma ideia, pesquisas recentes mostram, a partir do laboratório de imagens, né, de satélites lá da UFAL, de Alagoas, que 55% do agreste está virando semiárido. Caramba. E que algumas regiões do semiárido estão virando áridas por conta das mudanças climáticas. Então é preciso que a gente aprenda a estocar água, fazer a prática da agroecologia, para que a gente tenha sustentabilidade, para que a gente tenha viabilidade econômica, social e ambiental na região sertaneja. Perfeito, professor. E a gente fala muito dessa coisa, né, dessa força, a resiliência que vem do sertão e do povo do sertão. Você trouxe muito bem nessa sua fala agora. E é verdade mesmo, mas hoje essa resistência mudou, né, professor? Por causa dessas mudanças climáticas que você traz pra gente. Hoje temos essas primeiras áreas áridas no Brasil, né? O que são essas áreas áridas? O que mudou de verdade para essa resistência, professor? Bem, essa questão das chamadas áreas áridas, né, são áreas que estão se tornando com menos chuvas, né? Está chovendo menos, né? De repente você tem uma vegetação mais rala. Sim. Você teria, digamos que, uma dificuldade de fixação do homem na terra, devido à fuga da fauna, à morte da flora, e, consequentemente, a esterilização dos solos, né, que seria um princípio de desertificação. Então, se faz necessário que o homem
para que continue resistindo, como de fato o sertanejo é, antes de tudo, um forte, Uhum. como já dizia o Cris da Cunha na obra Os Sertões, Verdade. ele continue a trabalhar a terra. Então, nós estamos tendo aí um problema demográfico, porque os velhos estão indo embora, né? E os novos, os jovens, muitas vezes não querem continuar na terra, eles vão para as cidades, procuram outras ocupações, mas é preciso que os governantes se preocupem com essa questão. Através de quê? Do crédito agrícola, da assistência técnica, para que eles continuem a trabalhar a terra. Não como trabalhava há 50 anos, 60 anos, mas que ele trabalhe de uma maneira mais harmônica, Isso. interagindo com a natureza. Pesquisas atuais dão conta de que, para uma propriedade rural se manter sustentável, tem que ter pelo menos 50% da vegetação nativa intacta. Ou Veja, seja, veja que desafio, né, professor? perfeito, você precisa manter 50% da vegetação intacta para que você tenha ali a chamada interação ambiental harmônica, né? Fauna, flora, liberação de matéria orgânica para o solo a partir das serapilheiras das plantas, que você tenha realmente as águas fluindo. Então, perceba bem, e aí de interagir a lavoura com a pecuária. Então, é preciso que haja essa harmonia. E para que isso ocorra, é necessário crédito, é necessário assistência técnica, porque o homem do campo sozinho não dá conta. E aí é onde entra ONGs como a do Centro Sabiá, que vem no dia a dia, diuturnamente, dando assistência técnica, como pode, aos nossos sertanejos. Então, isto é necessário para e pela sobrevivência do homem no campo. Professor, você é um pesquisador da Caatinga, né? Desse bioma que é nosso, único do Brasil. E devia ser esse símbolo, né? De você bater no peito e dizer, é do Brasil. Mas é hoje um desses biomas que mais sofre, inclusive, com essas mudanças do clima, né, professor? E aí, na prática, no agrícola, como é que fica essa resiliência? Como é que fica o daqui para frente se a gente não faz essa mudança? Pronto, veja só. Pesquisas atuais da Universidade Federal da Paraíba, através de um projeto chamado Nexus, né? Projeto Nexus Caatinga, Nexus Sim. Caatinga, coordenado pelo professor Hermes Araújo, nos dão conta que 89% da Caatinga já foram antropizados, ou seja, já estão alterados de alguma maneira. As áreas agrícolas e pastagens abandonadas ou em uso cobrem 89% da Caatinga. Então, Caramba. segundo o pesquisador, restam apenas 11% da área coberta pela vegetação típica do Nordeste, em comparação com a que deve ter existido sob as mesmas condições de clima e solo antes da ocupação humana pelos europeus, né? Caramba. E aí eu penso nisso, professor, nisso que você tinha falado, né? De manter essa floresta natural para poder produzir. Como é que a gente. Que Perfeito. desafio, né? É um desafio grande. E aí, veja, isso é um dado dessa pesquisa. Mas aí, para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, restam ainda, né, 53% da caatinga. Para o MAP Biomas, ainda existem 47%. Então, há essa discrepância de números, mas, de qualquer maneira, é um alerta. Precisamos acender a luz amarela, porque tudo converge para a necessidade urgente de manutenção das áreas de preservação permanentes, para Sim. poder as águas continuarem a existir, restauração dessas áreas APP, né, das chamadas áreas de preservação permanentes, que por acaso tenham sido destruídas, criação dessas reservas legais, que o Código Florestal diz que 20% seriam necessárias, mas a pesquisa atual mostra que teria que ser 50%, não é? E como já disse anteriormente, assistência técnica. Sem assistência técnica, para que o homem consiga plantar no lugar certo, desmatar quando for necessário no lugar certo, evitar queimadas na medida do possível, Muito praticar importante. a agroecologia, né? Então, ele só pode fazer isso tudo se tiver assistência técnica e linha de crédito, para que ele continue assim resistindo e existindo nessa área chamada sertão, né? Desse interior, né? Do Nordeste. E assim, a gente fala que é um povo que resiste e que produz. É no semiárido que a vida pulsa. E esses sertanejos, essas sertanejas, já que é um mês de tanta gente, né, professor? É esse povo que resiste, né? Que traz essa história do Brasil. E que, infelizmente, não é quem causou a mudança climática que sofre hoje, mas é quem mais sofre, né, professor?
Digamos que nós pagamos as consequências do que vem acontecendo no globo. Uhum. Isso nos grandes centros industriais, empresariais, né? Muitas vezes o que acontece lá em São Paulo, o que acontece nos Estados Unidos, na China, né, geram impactos aqui no semiárido, né? Isso. Porque a questão da liberação do carbono na atmosfera, né, vai gerar as chamadas mudanças climáticas, né, o chamado estufa, né, o aquecimento global, Uhum. assim, por consequência das ações antrópicas, elas serão, digamos assim, que impactantes para nós. Existe aí uma coisa importante que pesquisas mostram, que a caatinga poderá sequestrar ao ano, por hectare, de 3.000 a 5.000 hectares de carbono ano. Aí você diz, veja que importância. E o engraçado é que foi considerado que é o bioma mais eficiente no sequestro de carbono. Então, isso prova mais uma vez a necessidade da caatinga em pé, que ela teria mais Isso. sentido do que desmatada. Por isso que nós temos que fazer com que as políticas públicas cheguem até o homem do campo, para que ele continue recebendo algum benefício no sentido de manter essa floresta em pé, né, porque a caatinga é uma floresta, tá certo? Em pé, em vez de desmatar para plantar culturas, muitas vezes como pastagens, né, para alimentar o Uhum. gado, mas que ele tenha um incentivo financeiro para que Sim, ele sim. mantenha essa mata em pé, mantenha a caatinga em pé. E assim a gente vai fechar o ciclo do chamado desenvolvimento sustentável. Você vai ter a ação social, você vai ter a ação econômica e ambiental integrada. Porque se a gente só tiver a vontade de ter um ambiente preservado, somente a vontade de manter o homem do campo, né, socialmente ali integrado, mas a gente não tiver o apoio financeiro, o aporte financeiro, aí a equação não fecha. É, não Então é fecha a conta. importante que os governantes, em nível federal, estadual e municipal, criem condições, né, incentivos para que o homem do campo receba algum benefício financeiro por manter a casa Uhum. em pé, as áreas de preservação permanentes preservadas, e assim a gente vai ter realmente condições dignas do homem resistir, se manter no meio campestre, produzindo com dignidade. Perfeito, professor. Você fala, professor Miguel, dessa coisa que é a importância da gente ter políticas públicas que mantenham o homem, a mulher do campo, no campo, só que ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem essa coisa que é empurrada pelo agronegócio como se fosse lucrativo, como se fizesse bem, né? Que são as queimadas que você falou, o veneno do agronegócio, o desmatamento pelos pastos. São desafios que também são enfrentados pelo sertão hoje, né, professor? Essa entrada de mercados externos que prometem muito, mas entregam pouco, né, professor? Você falou um assunto muito sério aí, a questão do uso de adubos químicos e no caso, defensivos agrícolas, né, o veneno, na verdade, Isso. que são estimulados pelas indústrias, né, químicas, Uhum. para que o sertanejo até use na plantação da cana, na plantação de frutíferas, no dia a dia. Então, muitas vezes, uma aberração muito forte, sem uso de análise de solo, eles adubam sem saber se de fato aquele solo precisa ou não daquele componente químico, que é um agravante duplo. Muitas vezes pulverizam as lavouras, as hortaliças, as frutíferas, apenas porque o vizinho disse que o veneno é eficiente, aí vão ao mercado e compram esse produto. Muitas vezes sem exigência, né, de um receituário agronômico. Então, se aquela assistência técnica que deveria ter, assistência técnica, durante a compra, durante a aplicação desse produto, verificar se tem a carência ou não. Então, veja, na verdade, quando a gente está falando aqui de agricultura familiar, nem deveria se pensar na aplicação de tais produtos, porque Exato. nós somos totalmente contrários ao uso de adubos químicos e dos chamados defensivos químicos, os quais eu chamo de veneno, na verdade, porque são prejudiciais ao meio ambiente, são prejudiciais à saúde do trabalhador que aplica, são Isso. prejudiciais ao consumidor que vai consumir esse produto, né? O consumidor que irá consumir. Então percebam, o correto seria a gente voltar às origens. Adubar o solo com matéria morta, com plantas que são adaptadas para isso. Você pode plantar com a intenção de cortá-las e colocá-las em cima do solo para que haja decomposição natural e assim Uhum. evitar a erosão do solo pelo vento, para que o sol, ao tocar nesse solo desprotegido, ele não venha matar a matéria orgânica, a matéria, digamos, biológica, né?
a vida microbiana do solo. Então, quando o solo está protegido, coberto com matéria seca, essa vegetação apropriada para isso, né, que tem como você fazer através da prática agroflorestal, você vai ter um solo protegido, você vai ter uma produção eficiente, inclusive maior do que de maneira convencional. Quando Vai você manter a caatinga de pé. Isso, você tem a caatinga de pé, você tem a prática da policultura dentro dessa agrofloresta, você vai ter frutíferas, vai ter hortaliças, vai ter leguminosas, vai ter gramíneas, como no caso do milho, né? O milho, que é uma gramínea, você vai ter uma leguminosa como o feijão, a fava, o feijão guandu. E esse feijão guandu é muito interessante. As raízes aprofundam e vão escarificando o solo. Esse feijão guandu você pode podar e fazer das folhas e galhos cobertura morta para o solo e adubação natural. E ainda as vagens podem alimentar o ser humano. As folhas podem alimentar os animais. Então percebam um exemplo aqui de uma planta bem interessante no processo de agrofloresta, né? E tudo então, sem veneno, né, professor Miguel? E, claro, e a questão do veneno é quando você faz esse plantio de maneira na policultura, praticamente não vão existir pragas que possam causar danos significativos. Perceba, então a policultura, além de manter o solo protegido, você vai afastar, afugentar as pragas, porque até você vai existir ali, vai ter a presença dos chamados inimigos naturais, e aí você vai ter uma planta saudável, um solo saudável e, consequentemente, o ser humano saudável. Você vai ter um negócio justo. Então, seria uma questão de espiritualidade, uma questão de afetividade, algo que eu poderia definir assim como uma ação holística pelo bem do ser humano. Praticar a agroecologia é uma saída para que você mantenha as águas na caatinga, para que você mantenha essa caatinga em pé, para que você consiga manter a abelha nativa e até a apis tendo a florada e interagindo com a agricultura e produzindo, fazendo com que as plantas produzam mais numa pequena área e assim manter o homem do campo no seu ambiente com dignidade. Perfeito. O sertão é vivo e pode continuar vivo se a gente fizer as mudanças necessárias. Sejam políticas, sejam na nossa forma de viver, na convivência com o semiárido. Olha, a gente vai fazer uma pausa bem rápida aqui no programa, mas você fica aí que o professor Miguel Leonardo ainda tem muito para falar do sertão, do sertanejo, da caatinga. Salve o semiárido e o povo do semiárido. A gente volta já. Já pensou em se formar em agroecologia? Se liga que tem uma oportunidade para você. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, abriu o edital do processo seletivo do curso de bacharelado em agroecologia. Então, vem pra agroecologia! Ao todo vão ser ofertadas 40 vagas para o curso, que vai ser presencial, para entrada no segundo semestre de 2024. E você pode concorrer utilizando a nota do Enem das últimas 5 edições, ou seja, de 2019 até o Enem de 2023. A prioridade do ingresso é para agricultores e agricultoras familiares e camponeses, assentados da reforma agrária, agricultores e pescadores de base familiar, e comunidades tradicionais em geral, como extrativistas, quilombolas, caiçaras e povos indígenas, em acordo com a Lei da Agricultura Familiar. E as inscrições do processo seletivo do curso de bacharelado em agroecologia já começaram e vão até o dia 2 de maio de 2024. As inscrições são feitas pela internet. Acesse selecal.ufrpe.br. Vou repetir, selecal.ufrpe.br. As inscrições vão até 2 de maio. Se inscreva agora. Vem pra agroecologia! Nossa água é plantada. Tá na raiz, nos espinhos, em cada pedacinho. Nossa mata não pode ser derrubada. Se não seca, morre e mata pelo caminho. Nossa floresta é a caatinga. Precisamos cuidar dela com carinho. Onde tem vegetação, tem água. E onde tem água, tem vida.
Derrubar árvores sem reflorestar é abrir mão da terra viva e se encontrar com o deserto que fica. Cada pedaço de chão, sem vegetação, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. Cada árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. As agroflorestas são sistemas que ajudam na regeneração do solo e do clima. Por isso, precisamos plantar, cuidar, diversificar e colher os frutos dessa transformação. Clima bom tem vegetação em pé. Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Se precisar derrubar, tem que reflorestar. Salve a floresta do semiárido, salve a caatinga. E estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o professor Miguel Leonardo. Hoje, nosso assunto é o sertão, o sertanejo e esse sertão que é vivo. Professor, é no semiárido que a vida pulsa. Esse é um grito de guerra dessa nossa agroecologia. É no semiárido que o povo resiste, o povo sertanejo. Professor, qual é o papel das comunidades locais, nós, nessa preservação também da nossa caatinga, dos nossos recursos naturais? É além de uma escolha nossa, precisa ser política também, né? Sim, além de ser política pública, aí é onde entra o papel das ONGs e também das chamadas associações de moradores das comunidades, onde elas possam promover palestras, né, os sindicatos, muito importante o papel dos sindicatos rurais, mostrando justamente a viabilidade de uma produção, porque é interessante que você falou há pouco tempo, e voltando o mesmo gancho, existe um mito de que a chamada agricultura orgânica não conseguiria alimentar a humanidade, Sim. De que a agricultura orgânica é inviável economicamente. Mas nós temos um grande exemplo empresarial no Brasil que mostra totalmente o contrário, né? Que é a Fazenda Toca, lá em São Paulo, do Pedro Paulo Diniz. É um grande empreendimento. Não é uma agricultura familiar, é um empreendimento grande. Gera empregos, tem até escolas lá na comunidade, consegue produzir ovos orgânicos, consegue produzir vários produtos com a agricultura orgânica, a agrofloresta, né, através do sistema agroflorestal, sem usar nada químico, nem adubo, nem veneno. Isso é um exemplo empresarial, mostrando a viabilidade. E se você volta para o sertanejo, para a agricultura familiar, analisa que coisa linda. Se você tem uma pequena propriedade, você consegue produzir a mandioca para fazer farinha. Você para fazer o seu beiju, a tapioca, para não ter que estar usando pão de farinha de trigo, Sim. que é mais doentio, tá certo? Produzir o milho para fazer, digamos, a canjica, a pamonha, o milho verde, assar o milho, cozer o milho. Se você consegue, depois desse milho seco, fazer fubá, fazer o angu, Sim. Perceba, o que você produziu é com água cinza filtrada, água que sai da torneira da pia de lavar prato, do tanque de lavar roupa, né, que sai do chuveiro que você toma banho, da pia que você escova o dente, e através do sistema RAC, você poder filtrar essa água e você irrigar um pé de acerola. Quanto é que não produz, né, por ano? Verdade. Poderia até fazer polpa, estocar essa polpa. 4, 5 pés de bananeira, um pé de mamão. Então você vai ter frutas, hortaliças, né, para você comer e ainda vender o excesso. Então isto é viável, porque primeiramente a missão seria abastecer a família com alimento saudável e vender o excesso. E daí é onde entra com muita importância as feiras agroecológicas, né? As feiras agroecológicas, onde o consumidor compra direto do produtor, produto sem veneno, produto sadio. Todo nesse processo que o senhor está falando aqui nessa conversa toda, né, professor? Perfeito. E aí você mantém a floresta em pé, no caso a caatinga em pé, o olho d'água existindo, o riacho correndo por mais tempo com água. Você mantém essa interação da fauna e flora, o homem interagindo com o solo, com mais saúde, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Você vai ter um consumidor com mais alegria. Quando você chega numa feira agroecológica, que você vai tomar um café,
E sabe que aquele café foi produzido pelo próprio produtor ou alguém vizinho dele que produziu o café, ele trouxe para comercializar com a tapioca da mandioca que ele produziu, fez a farinha, fez a goma, né, como a gente chama, né, o polvilho, e de repente ele está ali vendendo a farinha de mandioca, fazendo a tapioca ali ao vivo, vendendo para você, com o queijo que ele produziu aquele leite por aquela vaquinha, através de uma vaca ou duas que ele tem, tirou o leite daquela vaca e conseguiu levar para o mercado lá para fazer, né, digamos, um queijo, faz o queijo, leva para a cidade, enfim. Você tem lá a verdura, né, a hortaliça que ele produziu através do sistema orgânico. Então, esse consumidor, ele até pode pagar um preço maior do que o preço convencional dos grandes mercados, mas ele está levando o produto com qualidade. Que diz assim, a saúde começa pela boca. É verdade. Certo? Então, quando você come, está dizendo, fazei do alimento o teu remédio. Já tem até um provérbio antigo que a medicina usa, né? A medicina tradicional. Faça do alimento o seu remédio. Então, quando você come, como falar assim, você descasca mais e desembala menos, você vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter uma saúde melhor. Tá vendo você? O sertão é vivo e é muito vivo, minha gente. Essa conversa toda é banhada por essa agroecologia. Muito bem, como nossa conversa está chegando nos finalmente, professor, eu trago um quadro que é especial dessa conversa aqui, que sempre termina esse papo tão cheio de vida e resistência. É o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Professor Miguel, de resistir, o povo sertanejo entende e entende bem, mas precisamos de mais mudanças de verdade. Por esse sertão que precisa estar vivo, precisa estar em pé e precisa ser cada vez menos desértico, desertizado. Como proteger essa identidade, essa força que vem do nosso Brasil, do nosso sertão? Mete o bico. Precisamos de mais política pública direcionada para esta área do semiárido. Precisamos de mais união das pessoas, através de associações, dos sindicatos e das ONGs, e, claro, linha de crédito, para que esse povo possa realmente trabalhar a terra, dizer não ao uso de adubos químicos, dizer não ao uso de pesticidas, e sim a agroecologia, tá certo? De maneira sustentável. E ainda temos que levar a educação ambiental para todos os rincões da zona rural e urbana, para que possamos ter realmente um sertão forte, um sertanejo atuante e resistente e existente. Perfeito, professor Miguel. Feliz mês do sertanejo para você e muito obrigado por conversar aqui com a gente hoje, viu? Sou eu que agradeço aí pela oportunidade e sempre à disposição. Maravilha! Gente, hoje conversei com o professor Miguel Leonardo, professor de Geografia da Rede Estadual de Pernambuco e da E7, Autarquia Educacional de Serra Talhada. E olha, ele é educador ambiental popular com ênfase no bioma Caatinga. Essa conversa toda que a gente teve aqui de resistência. E galera, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Eu quero agradecer a você que nos ouviu aqui hoje e mais que isso, quero agradecer vocês que estão deixando os seus comentários aqui no Spotify e também no YouTube. Bora trocar essa ideia, você também comenta aí, bora conversar sobre esse dia do sertanejo e sobre tantos outros temas que você só escuta aqui no Spotify e no YouTube do Centro Sabiá. Segue a gente, viu? Estamos quase chegando aos 1000 seguidores aqui no Spotify. E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá.
Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.